Bom dia, professor. Olá, bom dia. Meu nome é Levi, eu sou o presidente da Internacionalize, empresa júnior do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas em Negociações Internacionais. Ótimo. E assim, é uma honra estar conversando com o senhor, primeiramente porque foi o seu livro, na verdade, foi o primeiro que a gente buscou aprofundar conhecimento na parte de internacionalização de empresas, o exportador. E assim, é uma honra para a gente realmente estar conversando com o senhor, não só pela questão do livro, mas justamente com o autor dele mesmo. E daí eu queria iniciar perguntando em relação ao momento. A primeira pergunta seria como incentivar a atitude exportadora das empresas e qual seria o melhor momento para essas empresas entrarem no mercado internacional. Ok. Bom, estará de acordo comigo que a primeira parte da pergunta, como incentivar, é mais ou menos a resposta que eu dei para a tua colega. Mas, sim, repetindo, mostrar que o Brasil, tipo, exemplo, se a tua empresa produz abacate, ou produz frutas, ou produz canetas, mostrar para ele quais são as empresas brasileiras, talvez o vizinho dele, quais são as empresas que estão exportando o mesmo produto. Aí ele vai ficar talvez mais motivado. 1. 2. Mostrar vídeo de feiras internacionais para que ele se dá conta se ele está fazendo uma caneta horrível ou está fazendo uma caneta decente, então para se medir, e pode se motivar porque ele vai ver uma feira internacional. Para te dar uma ideia, você conhece o Anhembi de São Paulo, o recinto, a feira de São Paulo? Oh, no problema. A feira de Hannover, que antes do chinês era a primeira feira do mundo, são 22 Anhembi. Eu estou falando de feiras internacionais. Feiras que você chega de metrô e vai de ônibus dentro da feira. Eu estou falando dessas feiras. Então você imagina, é uma forma fantástica também para vocês estudantes, acelerar muito o percurso da vossa, digamos assim, amadurecer a experiência visitando feiras. Então, isso para, digamos assim, incentivar a atitude exportadora. Qual é o melhor momento para exportar? Não é quando o país está em crise. Por quê? Porque quando está em crise você está afogado, está como em pânico. Se você está pensando de exportar, quando tiver a crise, não vai ter dinheiro, não vai ter paciência, não tem tempo, vai se enrolar todo e não vai conseguir. Talvez a crise acaba e acaba a tua empresa. Você tem que pensar na exportação na época de vacas gordas, não na época de vacas magras, mais ou menos. Então, não da crise. Porque a pergunta é quando a crise acaba, o que vai acontecer? Você vai querer ainda exportar ou não? Eu te asseguro que muitíssimas empresas no Brasil, infelizmente, têm exportado quando o mercado interno estava em crise e depois não têm exportado mais. Ou quando o câmbio está bom no sentido que por cada dólar o pessoal recebe mais reais, e quando o câmbio não está mais favorável, simplesmente deixa ver navio, o importador do outro lado. Por exemplo, anos atrás eu morava em Curitiba. Infelizmente eu tive a ideia de ir morar no sul, onde tem frio, e não morei do Rio para cima, que vocês estão em um clima bem diferente. Bom, moral da história. Um senhor, vamos chamá-lo de senhor, um produtor de móveis, chega outubro de um determinado ano e me fala: Minervini, eu quero exportar porque o pessoal está falando que em fevereiro, outubro para fevereiro, em fevereiro vamos ter uma crise. Vocês são muito jovens, mas houve uma época que o Brasil saía de uma crise e entrava na outra. Era que nem, sei lá, oscilograma de infartado. Era uma coisa terrível. Bom, moral da história. Outubro ele diz: eu quero exportar. Eu não tinha lido o livro O Exportador, não tinha feito ainda o livro O Exportador, então eu fui na conversa
fui na conversa dele, eu fui no Canadá para buscar importadores de imóveis. Na época eu trabalhava como comercial exportador. Trouxe o nosso amigo do Canadá até Curitiba, visitamos a fábrica desse senhor paranaense, o americano gostou dos móveis, aí ele mandou um pedido de um container de móveis. Mandamos o container de móveis, móveis tiveram um sucesso fantástico, eram móveis tipo rústicos. Passaram 6 meses, o canadense mandou um segundo pedido, duplicando, dobrando 2 containers de móveis. Mas passaram 6 meses. Nessa época o Brasil deu uma volta, o mercado estava em plena euforia. Para te dar uma ideia, nessa época eu tinha montado um escritório em Curitiba, a gente tinha que comprar móveis com ágio para ter móveis em um prazo razoável. Obviamente esse senhor falou, não, agora não me interessa mais exportar porque agora estou muito bem no mercado interno. Esse senhor, vamos chamá-lo de senhor, foi um péssimo embaixador de seu próprio país. Por quê? Porque se a gente apronta alguma coisa lá fora, não é o João, a Maria ou o Nicola, é brasileiro, é italiano, é coreano, quer dizer, o made in. E custa muitíssimo divulgar a imagem do país. Então, moral da história, ele fez 4 estragos. Fez um estrago à imagem do Brasil. 2, o canadense colocou essa fala aí no Canadá, olha, não compra móveis do Brasil que o pessoal não entrega. Então, estragou o setor de móveis do Brasil. Depois, o fulano falou, olha, se aqui aparece um tal de, vamos chamar de João da Silva, não compra móveis que ele não entrega. E, finalmente, se aqui aparece um tal de Minervini, que sou eu, cuidado, porque me apresentou uma pessoa não confiável. Bom, moral da história. Não pense, o momento não é para sair da crise, não é quando o dólar está bom, porque pode ficar ruim. O momento ideal é quando você alcançou um patamar de médio para bom. É claro, isso não dá para dizer daqui a 3 meses, daqui a 5 meses. Quando a gente que pergunta, para vocês, empresa júnior, pode perguntar, bom, tudo bem, eu vou fazer o trabalho com vocês, mas em quanto tempo eu vou ter resultado? Isso nem mago, não tem adivinho para isso. Depende muitíssimo do produto, da atitude dele, dos recursos, depende de N fatores. Então, cuidado. Tem muita gente que pensa, eu vou contratar a empresa júnior, em 2 meses já estou vendendo. Está errado. A mesma coisa também aconteceu comigo. Eu tive a infeliz ideia de... Isso responde também à tua pergunta. Quando? Uma empresa brasileira, eu estava trabalhando na Itália como gerente de exportação para a América Latina, e o meu principal cliente do Brasil veio na Itália e me fez uma oferta que eu aceitei, porque assim, de bandeja, me oferecia não o cargo de gerente da América Latina, me oferecia um projeto para eu montar um departamento de comércio exterior e marketing, benefícios, escola das crianças, aluguel da casa, carro, não sei o que, quer dizer, fantástico. Aí também, ainda mais, eu não tinha feito o bendito do exportador, aceitei, eu pedi demissão da empresa na qual eu estava trabalhando, um dos grandes erros que eu fiz. A empresa, falando do momento, a empresa pensou, o mercado está em crise, é o momento de exportar, mas eu não tenho ninguém, então vou contratar o Minervini. A empresa começou de trás para frente. Está errado. De fato, quando eu cheguei no Brasil, eu, depois de 2 meses, tinha inimigos, todos os meus colegas de trabalho. Porque para você exportar, não é suficiente contratar a empresa júnior ou contratar um executivo de exportação. Para você exportar, tem que ter um produto exportável, com um custo aceitável, com processo de produção que não atrasa. Quer dizer, é toda a empresa que está envolvida no processo de exportação. Então, essa empresa decidiu de
exportar no momento errado. Então, foi graças, vamos dizer, entre aspas, a esta experiência que eu aprendi no Brasil como não exportar. Então, na Itália, durante 7 anos, eu aprendi algo como exportar, e agora são quase 30 anos que eu vou contando no mundo como não exportar, porque como exportar tem um livro. Então, moral da história, temos que ter cuidado. O momento para exportar é quando você se mediu, ou alguém fez um export check-up para você e falou, olha, você de 0 a 10 está em 7, está em 8. Se você está vendendo a camisa no armarinho, esquece. Se você está vendendo na boutique, talvez está no momento certo. É quando tem atitude, é quando tem recursos. Está erradíssimo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa recentemente, em qualquer, sei lá, se você vai no YouTube, no LinkedIn, etc., as instituições brasileiras, infelizmente, são décadas que falam. A primeira coisa para você exportar tem que ter o registro do Siscomex. Ponto. Essa é a ultimíssima coisa para fazer, a ultimíssima. Estão de acordo comigo que não é suficiente o registro na Siscomex? Se você não tem produto, custo, revergente, etc. Então o pessoal se ilude, pensa que basta ter o registro na Siscomex que você pode exportar. Não é verdade. Primeiro você tem que fazer uma avaliação, primeiro você tem que se medir, e depois, por último, pensa na papelada ou na parte eletrônica. Podemos passar para a segunda pergunta. Sim. A gente já falou um pouco sobre as feiras internacionais. E aí a segunda pergunta é justamente nesse sentido. Como identificar as melhores feiras internacionais para a empresa e se existe alguma técnica ou dica para tirar o maior proveito das feiras e fazer os negócios? Bom, isso é um tema que mereceria um dia, mas nós não temos um dia, então, de uma forma muito... Se vocês têm ainda o livro O Exportador, eu dedico um capítulo inteiro sobre feiras, o que fazer antes, durante e depois de uma feira, 1, 2, tem 11 checklists sobre o que fazer antes, como se preparar, etc, etc. Mas respondendo a tua pergunta, exemplo, se eu faço uma máquina operatriz, a primeira campainha que eu vou tocar para saber qual é a feira mais adequada para mim, eu vou contatar a minha associação de classes, a BIMAC. Se eu estou produzindo alimentos enlatados, ou, sei lá, melão, vou perguntar para a ABIA, Associação Brasileira de Indústria e Alimentação. Se eu estou produzindo interruptores automáticos, vou perguntar para a BINE, a associação. Ninguém melhor do que eles sabem qual é a feira mais ideal para o seu próprio setor. E esse é um ponto. 2, existe obviamente uma série de websites, de sítios em internet. Um dos principais é expofiles.com. expofiles.com. Câmara de Comércio. Você quer fazer uma feira na China, que tal contatar a Câmara de Comércio Brasil-China? Ou Brasil-Alemanha, Brasil-Itália, Brasil-Estados Unidos. Ou uma outra ótima campainha para tocar, em cada estado brasileiro tem uma Federação das Indústrias. Dentro da Federação das Indústrias existe um Centro Internacional de Negócios, CIN. Estes são, digamos, claro, depende de lugar, pode ser que no estado, não sei, de Santa Catarina, estado que eu tenho frequentado muito, funciona de uma certa forma, no estado, não sei, de Pernambuco ou de São Paulo funciona mal, mas mínimo, se você contatar Associação de Categoria, Centro Internacional de Negócios, Câmara de Comércio Bilaterais e, obviamente, Internet, você já tem uma boa ideia. Como tirar o maior resultado? Infelizmente, também isso que precisaria de um dia de trabalho, mas, infelizmente, tem muita gente, eu digo, que se joga na água sem saber nadar. Tipo, que faço um exemplo prático, uma senhora de Guadalajara, segunda cidade mexicana, produz joias. Esse é como não fazer uma feira. Aí já responde completamente a tua pergunta.
Uma senhora produz joias. Ela ouviu falar de exportação, aí pegou uma dúzia aí de joias, de pulseiras e companhia, e foi para Madrid, uma feira importantíssima chamada Iberjoias. Primeiro erro, ela foi numa feira como expositora, sem ter ido na feira como visitante, porque talvez você acaba de entrar na feira errada, como foi o caso da senhora. Você vai me dizer, puxa, mas eu não posso ir até Xangai só para visitar e o ano seguinte como expositor. Mas, no mínimo, estuda o histórico da feira. Quem é que está expondo, qual é o produto mais representativo, como é que anda a concorrência, etc. Bom, a senhora assim caiu de paraquedas, foi lá em Madrid, colocando uma pulseira. A senhora, obviamente, não tinha feito nenhum curso de comércio internacional. Chegava o alemão, o suíço, o italiano, perguntava, que bonita essa pulseira, senhora, quanto custa? Ela falava, $70. Vocês sabem que no mercado internacional dizer que custa $70, ponto, acaba de não dizer nada. $70 aonde? No México, na cidade do México, em Frankfurt, tem que dizer o famoso Incoterms, términos de comércio internacional. Então, mínimo, a senhora deveria ter, de fato, depois pediram para ele. Olha, $70 na minha fábrica, ela estava em uma cidadezinha pequenininha chamada Tapopan. Está de acordo comigo que Tapopan, ninguém sabe onde fica isso? É a mesma coisa que eu te falo, que eu estou te falando de Pedrengo. Você sabe onde fica Pedrengo? Ou alguém do Brasil me diz que mora em Itapecerica da Serra, Juazeiro do Norte. Eu sei onde fica porque morei uma vida no Brasil. Moral da história, por exemplo, João Pessoa, pouca gente desse lado do Atlântico sabe que existe João Pessoa. Pode ser que seja nome e sobrenome de uma pessoa, por exemplo. Quer dizer, nós temos que usar a linguagem internacional. Então, moral da história. A senhora foi na feira, falou que o produto era fabricado em Zapopan. A senhora foi na feira errada, porque a pulseira, que no México era considerada joia, na Europa é considerada bijuteria, porque o europeu tem uma maturidade de consumidor diferente, porque aqui a concorrência em moda é tremenda. Ela foi na feira errada porque de um lado tinha Iberjoia, feira de joias, e ao lado tinha um pavilhão, feira de bijuteria, feira do presente, do regalo. Que pena, se ela tivesse sabido isso antes, ela não teria ido na feira de joias, teria ido na feira de bijuteria, então foi na feira errada. Depois ela levou um preço colocado no México. Isso não serve, eu quero saber quanto vai custar para mim aqui. Então você tem que fazer a conta. E depois a senhora não sabia que $70 ex-works colocado na fábrica dela em Guadalajara, aqui na Europa, mais ou menos, para se vender essa pulseira ia chegar a $250. Preço invendível. Bom, tudo isso para te dizer. Esse é como não fazer uma feira. A senhora foi na feira errada, não tinha Incoterms, não pensou qual era o segmento de mercado e assim por diante. Então, moral da história, qual a técnica? Você tem que se preparar antes, identificar o produto que tem mais valor agregado, conhecer muito bem o regulamento da feira, conhecer o regulamento de legislação do país onde se realiza a feira e verificar quais serão os seus concorrentes do histórico do ano precedente, a grandes linhas, e tem que fazer um tremendo trabalho de promoção. Tem gente que manda algum convite para clientes e ponto, mas o cliente já te conhece. O problema é você fazer chegar gente que ainda não conhece, não sabe da tua existência. Então existe toda uma série de ferramentas para você avisar o maior número possível de gente. Olha, senhores, eu estarei no pavilhão 13, na rua 24H, aí está o meu stand. Em muitos países a gente pensa que pode
atrair a atenção das pessoas, coloca uma menina de 2 metros de altura, simpática, e isso talvez pode chamar a atenção, mas isso não funciona. O pessoal nas feiras, estou falando das feiras número 1, não está buscando sorrisos, está buscando soluções para a sua empresa. Então tem que ser o pessoal muito bem preparado. Antes, durante, você pode fazer mais negócio visitando os outros stands que ficam no teu stand. Claro, tem que ser em 2, um que fica no stand e o outro que vai rodando, buscando fornecedores, buscando parceiros, etc. E nós jogamos fora o resultado de uma feira quando a gente volta para casa. Você voltou depois de uma semana, encontrou uma pilha de coisa para fazer, encontrou 35 e-mails para responder e acaba deixando os contatos, acaba resfriando, deixando em banho-maria os contatos que você fez na feira. Isso é péssimo, porque a pessoa que visitou você talvez visitou mais 22 estandes. Quem for mais tempestivo, quem foi mais rápido, tem mais chance de fazer negócio. E, mais uma vez, em uma feira internacional, é importantíssimo conhecer diferenças culturais. Se você vai numa feira em Frankfurt, na China ou na Itália, você vai ter pessoal que vem da Croácia, da Eslovênia, da Alemanha, do Japão, quer dizer, tem que conhecer a grandes linhas as várias culturas, porque se você fizer alguma gafe, já estragou o contato. É muito pouco para responder a tua pergunta, mas se você tem no livro, tem 11 checklists de o que fazer antes, durante e depois. Vamos na outra? A Internacionalize, nós estamos desenvolvendo um método que justamente é para identificar qual nível estaria uma empresa na questão de internacionalização, para a gente realmente poder ajudar ela nessas questões. E daí, aproveitando essa oportunidade, a gente vai para a terceira pergunta que fala: quando se fala na capacidade exportadora que permita a competitividade no mercado externo, quais seriam os pilares internos mais importantes a serem considerados e possivelmente desenvolvidos para a avaliação da capacidade de exportação? E aí a segunda parte da pergunta seria: existe algum pilar que se deve dar mais atenção em caráter de importância? Bom, respondendo de trás para frente, qual é o pilar que requer mais atenção? Sem dúvida, atitude. Atitude da empresa. Eu fiz um trabalho no México anos atrás, melhorar a capacidade competitiva da empresa mexicana. Bom, moral da história. Eu tinha que levar 35 empresas do setor de calçado, couro, bolsas, etc., na Europa, uma por uma. E o projeto era para pequena empresa. Então eu tinha chegado a selecionar 34 empresas. Me faltava uma. E não tinha mais PYME, pequena e média empresa, para visitar. Então eu tive que visitar uma grande empresa. Estou aqui respondendo ao pilar que requer mais atenção. Visitei a grande empresa. Gastei um dia visitando a empresa, uma empresa fantástica. Imagina que a segunda empresa do mundo que fabrica, não sei como chamar em português, é a silha. Quem vai em cima de um cavalo tem aquela coisa de couro no qual ele senta. Sela. Silha é espanhol. E o segundo fabricante mundial dessa coisa. Então, uma empresa fantástica. Entra matéria-prima, processa, então ele tinha tudo. Recursos, processo de produção, nome no mercado, tinha tudo. E eu sempre no final da visita eu perguntava para o empresário em que país, olha que loteria, em que países ele gostaria de viajar para que a gente buscasse lá potenciais importadores. E obviamente os demais 34 pequenas empresas que eu já tinha visitado, tinha selecionado, o pessoal me falava França, Inglaterra, Itália e companhia. Esse senhor, quando eu perguntei para ele onde você
gostaria de ir para que a gente inicie uma seleção de possíveis compradores? Ele responde: eu tenho que viajar até a Europa para vender o meu produto? Que venham eles até mim, me dizem o que querem, que eu vendo para eles. Eu coloquei 0 em atitude. Então pronto, não selecionei essa empresa. Está de acordo comigo que você pode ter tudo, mas se não tem atitude, não dá. Agora, respondendo a tua pergunta, se você estudou no livro O Exportador, eu acho que na parte virtual do livro, que você tem acesso à parte virtual, tem o meu método Export Checkup, que são mais ou menos 60 perguntas sobre 6 áreas distintas. Quais são então as áreas? Você tem que ter uma boa ideia de qual é a capacidade industrial e tecnológica da empresa. Se a empresa está fabricando 3 canetas e não 3.000 canetas, não tem capacidade industrial. Tecnológica. Eu pergunto para o empresário, uma pergunta para vocês também. Há quanto tempo você não visita uma feira de tecnologia para o teu produto? Claro, isso pode parecer poesia, porque a pessoa não visita a feira de tecnologia, visita a feira da caneta, se eu faço a caneta, para vender mais caneta. Está errado. Você tem que visitar uma feira, a montante, para saber se você pode fazer uma caneta mais bonita. Tecnologia. Então, se a pessoa me falar, olha, são 5 anos, ou nunca fui, pronto, já está desqualificado. Provavelmente esse senhor não tem um processo, digamos assim, atualizado. Então, capacidade industrial e tecnológica, o pessoal, se está qualificado, como é que ele trabalha, o layout da empresa, etc. Qualidade da gestão das informações, a grande carência e falta de informação. Como é que ele faz a promoção? Tem um catálogo. Uma vez existia um catálogo, agora todo mundo tem no website, Instagram e companhia. Então ele coloca no website, coloca o antigo catálogo, não funciona. Porque o website tem que ser dinâmico, você todo dia tem que jogar coisa diferente. Tem que ter umas FAQ, pergunta, resposta, quer dizer, se eu visito o teu site, eu vejo hoje o que tinha ontem, eu não vou mais. Porque eu não estou aprendendo nada. Então, promoção, a marca. Será que você criou uma marca do tipo, como fizeram no México? Marca Roma. Perguntei, Roma? Claro, eu me chamo Roberto. Minha mulher chama Maria. Roberto com Maria faz Roma. Desastre. Não é assim que faz uma marca. Então, como é que você tem uma marca? E cuidado, que pode ser que você tenha que mudar a marca para entrar em determinados mercados. Porque talvez a tua marca tenha um significado estranho, obsceno. Eu uma vez levei um empresário italiano para o Brasil, e na Europa tem um antifurto, se chama antifurto, o alarme para não fazer roubar carro, ou para reduzir o roubo de carro, o alarme para carros. Esse alarme, na Europa, tem a marca Piranha. Perguntei, por que Piranha? Não, porque eu queria dar um nome de algo que fosse pequeno e extremamente eficiente. De fato, a Piranha é pequena e come um boi aí em 3 minutos. Eu falei, não, mas para o Brasil tem que mudar, porque piranha, no Brasil, além de ser o peixe do Amazonas, tem um significado meio raro. Ele não quis mudar. Então, nós fomos no Brasil, visitamos a Volkswagen, ele mostrou um vídeo da fábrica dele, onde trabalham 200 moças, meninas, senhoras. E em qualquer fábrica, o pessoal está uniformizado com uma camisa. E a todas as meninas tinha escrito aqui, Piranha. Então imagina mostrar esse vídeo na Volkswagen. E o fulano ainda não se convencia em mudar a marca. Até enfim, eu entrei numa oficina mecânica de São Paulo e perguntei, o que você acha de uma marca Piranha no Brasil? Vocês que são muito criativos. E, então o brasileiro na hora falou, estou já pensando no adesivo. Cuidado, piranha a bordo. Bom, moral da história. Pode acontecer isso?
e viceversa. Uma marca famosissima mexicana, Bimbo, que faz tipo o pão Pullman brasileiro, o pão fatiado, é uma marca mundial. Mas nos Estados Unidos, Bimbo, não vou falar o que quer dizer, mas ele não quer mudar. Então, moral da história, tudo isso faz parte da promoção. Marca, como faz uma feira, como faz o website, como ele estuda a diferença cultural, isso serve para você ter uma boa ideia. Como gerencia o mercado? Primeira coisa, se ele vende só na Paraíba ou vende de Belém a Porto Alegre. Se ele vende no Armarinho ou vende também no shopping centers. Se ele vende só em lojas ou vende em várias, digamos, em vários setores. Se ele tem gente, estrutura interna. Infelizmente, em muitíssimas empresas, é o empresário, o dono, que de vez em quando ele pega a mala e viaja para Londres, Roma e companhia, tentando vender produto. Não funciona, tem que ter um profissional. Ou uma empresa júnior, alguém de fora. Eu sempre digo, uma pequena e média empresa não precisa, quando ele inicia, de um gerente de exportação. Bom, primeiro, não vai ter dinheiro para pagar. Segundo, o gerente de exportação vai demorar tempo até que ele consiga começar a vender, porque ele tem que trabalhar internamente a empresa. Vai ficar frustrado, uma empresa, e a empresa vai mandar ele embora, porque ele não está produzindo logo. A empresa precisa de um consultor, uma empresa tipo vocês. O grande problema é que, por exemplo, no Brasil, é dificílimo vender consultoria de exportação para uma empresa, porque a empresa vai identificar você não como consultor, como um agente. A empresa vai dizer, quanto tempo eu vou ter resultado? E você não tem essa resposta. Ninguém pode dar essa resposta. 2, ele vai te dizer, olha, a gente vai começando. Quando vender, eu te pago uma comissão sobre as vendas. Está errado. Porque você não é um agente de vendas, você é um consultor. Então, isso, claro, dificulta a coisa. E um outro assunto, engenharia de preço. Esse é um assunto também que mereceria um dia. No Brasil são pelo menos 40 anos que tem curso em faculdade, tem livros, tem seminário, formação de preço. Para você fazer o preço de exportação, pega o preço de mercado interno. Tira o ICM, tira o IPI, tira isso, tira aquilo. Não é nada disso. Porque você está partindo da base errada. O preço de exportação não tem que partir do teu preço de mercado interno. Tem que sair da Alemanha, do Japão, da China, onde você está exportando. Exemplo, digamos que você quer exportar caneta para a Itália. Aí você está fabricando lá na Paraíba uma caneta que custa, não tenho ideia, $10, por exemplo. Claro, não é essa caneta, uma caneta um pouco mais decente, digamos que custa $10. $10 são, não sei quanto está agora, R$300, algo assim. Bom, não problema. Digamos que são R$300. Aí você tem que fazer o preço de exportação. Pelo que te ensinaram, você vai tirar o ICM, o IPI, chegou de 10, chegou talvez a $7, e você vai me fazer a oferta de $7. Das duas, uma. Ou o teu preço é altíssimo, ou eu vou ganhar muito comprando de você, porque $7 para mim está barato. Moral da história. Você tem que fazer ao contrário. A quanto se vende uma caneta na Itália? Vou chutar. Se vende a $20. Quem são os primeiros 4 ou 5 que vendem caneta? Eu, Mário, Nicola, Susana, Maria. Fantástico. A minha caneta brasileira chega perto de quem? Da Maria. Fantástico. Mas eu sou novo no mercado. A Maria já é conhecida, então não vou vender a $20. O meu preço será $18, por exemplo. Para a caneta ser vendida a $18 na lojinha, no armarinho da esquina, o armarinho comprou de um distribuidor. O distribuidor talvez ganhou, não sei, 35%. O distribuidor, a sua vez, importou através de um agente, é uma comissão do agente. A caneta brasileira, para entrar na Itália, pagou uma determinada taxa de importação. O frete e companhia, moral da história,
a quanto tem que sair a tua caneta do Brasil para que ela possa ser vendida a 7 ou 18 dólares aqui. Então o raciocínio é o contrário. Uma vez que você chega à conclusão, a caneta tem que sair do Brasil a 8 dólares, aí que você aplica a bendita, famosa formação de preço. Eu vi que eu fiquei assustado. Tem até software de como calcular o preço de importação e de exportação. Desculpe, mas não pode. Eu falo de engenharia de preço, não de formação de preço. Então, tudo isso para te dizer, como é que você vai fazer a consultoria na empresa? Por exemplo, verifica se ele está exportando aplicando a formação de preço, então está errando, ou ele está aplicando esse raciocínio que eu acabo de fazer de trás para frente. Em todo caso, se você vai na sala virtual do nosso livro, ou mesmo no livro, você encontra as famosas 60 perguntas. Claro, 60 perguntas talvez pode assustar. Aí você vai se dar conta, se você dependendo da abordagem que você vai fazer, você vai se dar conta se o empresário, se é suficiente fazer só 5, 15, 20, dependendo do tamanho da empresa, da atitude, etc. Dúvidas sobre esse segundo bloco? Sem dúvidas. Muito bem, então eu vou... Muito obrigado, professor. Obrigado a você.